chamou atenção de ontem para hoje é a presidente do Banco Central Russo, né? Eu estou trazendo aqui do General SVR, eu sei que o General SVR não é uma fonte muito confiável, mas nisso daqui tem várias fontes falando sobre isso, não é só ele falando não, tá? E o dele aqui está bem descritivo aqui, o que ele está dizendo. Enfim, a Elvira Nabiulina, né, a presidente do Banco Central Russo, disse que nós estamos nos movendo em direção a uma catástrofe. Ela falou literalmente que a economia russa corre o risco de morte na situação que está devido às sanções do Ocidente, né? Ela falou isso numa consulta interna no Politburo, né, na Assembleia Russa lá. Teoricamente era um discurso só interno, mas o pessoal vazou esse discurso e as palavras dela foram muito, muito tocantes, né? E a gente sabe que particularmente isso tem as últimas sanções impostas pelos Estados Unidos e pela Europa, que particularmente visaram a movimentação de capital na Rússia, né, realmente prejudicaram muito a Rússia, né, particularmente a questão dos bancos e coisa e tal. E a única saída que os russos têm é depender do yuan, né? Ou seja, a Rússia continua tendo alguma saída justamente para moedas estrangeiras através do yuan. O problema é que justamente já tem bancos chineses, o Banco da China, por exemplo, já parou de cooperar com a China devido às sanções ocidentais, ou seja, os Estados Unidos ameaçou sancionar o Banco da China, o Banco da China falou, não posso mais fazer negócio com a Rússia, né? É uma escolha que não tem como evitar, cara. O PIB dos Estados Unidos é, sei lá, 18 vezes maior do que o PIB da Rússia. E por que a China, que tem muitos negócios com os Estados Unidos, vai continuar ajudando a Rússia, que é pouco negócio, pouco dinheiro, e vai perder, né, para perder os Estados Unidos? Não faz sentido. Então, vários outros bancos também estão se recusando a fechar contas, né, a transferir dinheiro com a Rússia, e isso está espiralando a economia russa fora de controle, né? É aquilo que eu falei para vocês, era óbvio que isso ia acontecer, as sanções elas são progressivas e vão continuar sendo piores ainda, né? A ponto de que o pessoal russo aqui está dizendo que agora estão ameaçando, o Peskov disse que se a Europa fizer mais sanções contra a Rússia, que a Rússia vai fazer um bloqueio naval contra a Europa, vai proibir qualquer navio de chegar perto da Europa, né? Chega a ser engraçado isso, né? Porque vocês sabem que a Rússia não consegue proibir a Ucrânia de exportar grãos aqui no Mar Negro, né? A Rússia, no início, até conseguiu realmente fazer um bloqueio aqui contra a Ucrânia, impedir a Ucrânia de exportar grãos, mas já não consegue mais, né? E vai conseguir fazer esse bloqueio aqui contra toda a Europa, impedindo a Europa de exportar ou importar qualquer coisa, né? Lógico que não tem lógica. Isso daqui mostra só o quanto está desesperado o pessoal na Rússia, porque sim, as sanções estão doendo. Desde o início elas estão doendo, tá? Esse papo do Putin de ficar falando que não tá doendo, não, que sanção tá beleza, era só mesmo papo para Rousseff ouvir, porque o próprio Putin pediu o fim das sanções. Então se as sanções não estão doendo, se não está tendo problema com as sanções, por que quer o fim das sanções? Então deixa, pô, né? Já que não está doendo, né? Então desde o início, quando ele fala esse negócio de que as sanções não são problema e coisa e tal, ele está mentindo. Mas agora a tendência é justamente a coisa piorar cada vez mais. E lembrando que a hora que o Ocidente quiser mesmo, ele esmaga a Rússia completamente. É aquilo que eu falo para vocês. Por que o Ocidente está indo devagar? Está fechando as sanções devagarzinho? Porque justamente não quer o esfacelamento da Rússia. Teme que a Rússia, se esfacelando completamente um monte de republiquetas, vai ser muito mais difícil você ter o controle das armas nucleares da Rússia. Corre o risco de algum desses países, alguma dessas repúblicas, sei lá, a República da Chechênia, na mão do Kadyrov, vai que sobra uma ogiva nuclear lá com o Kadyrov, né? O que seria disso daí? Muito mais difícil de negociar do que negociar com a Rússia. Então, o Ocidente quer que a Rússia faça a coisa certa, que é o Putin falou, perdemos a guerra, lamento muito, vou tirar as tropas e coisa e tal, e resolvido o problema. Vai acabar acontecendo de uma forma ou de outra, né? Só que agora o pessoal está entregando que as sanções estão realmente chegando num ponto que está insuportável para a economia russa. O que eu falei para vocês é a economia da Rússia que vai abrir o bico primeiro. Não imagino que vai ser imediato agora, mas eu acredito que até o final do ano isso vai acontecer sim, né? Bom, a Ucrânia infelizmente empatou em 0-0 com a Bélgica e ficou empatado, o grupo da Ucrânia ficou todo mundo com o mesmo número de pontos, mas nos critérios de desempate, infelizmente a Ucrânia foi eliminada da Eurocopa, muito triste isso, mas foi um jogo bonito, mostraram aqui uma imagem de um guerreiro ucraniano e coisa e tal, muito legal o jogo, uma pena a Ucrânia ter sido eliminada tão cedo, né? Mas faz parte.